I'ma try it out. Okay. Ligada à capitania do Rio de Janeiro, né? Nós até ganhamos um capitão-mor, né? Quando ela é fundada em 1615, que era Estevão Gomes. E é dele também a ideia de se criar um convento, que era aquele nosso convento que tem ali na pé do Morro da Guia, o convento de Nossa Senhora dos Anjos. As terras para poder fazer esse convento já são separadas em 1617 e o convento é construído, suas obras terminam em 1696. Né? Bom, ali nós temos um forte que é construído, que é o Forte de São Mateus, que é uma construção já de 1616, só que anterior a ele a gente tinha um primeiro forte, que era o Forte de São Inácio. Esse forte ele só foi construído depois da batalha contra os índios Tamoios, né? Que Cabo Frio nesse período ele ainda fazia parte, vamos dizer assim, não apenas de Portugal, mas dos piratas franceses que aqui se instalaram. Durante um determinado período, o Rio de Janeiro caiu na mão dos franceses. E Cabo Frio não era diferente disso. Os índios Tamoios foram aliados, né, dos índios franceses durante esse período do ano de 1545. E nesse mesmo período foi o ano que o Salema, o Antônio de Salema, que ia se tornar o nosso governador, ele desce com suas tropas, em torno de 1.700 homens, e destrói os índios Tamoios, mais de 20 mil índios, por assim dizer, aqui na cidade. E essa batalha tem fim em 27 de setembro de 1575. É quando ela termina exatamente. E esse é o ano de São Mateus. E por causa desse ano é que a gente acredita, né, que o forte que nós temos hoje tenha recebido o nome de Forte São Mateus, em homenagem ao dia de São Mateus, que foi o dia do massacre dos índios Tamoios, por assim dizer. Eles eram aliados aos franceses, então os portugueses nada mais justo na cabeça deles do que massacrar o aliado dos maiores piratas que eles estavam enfrentando até então. O maior produto que nós tínhamos a oferecer a essa pirataria, até quem nos conquistou, era o pau-brasil. Toda a nossa costa era tomada de árvores de pau-brasil. E isso, para quem vinha de fora, era visto como uma fonte para a indústria têxtil da época, que não tinha essa tinta vermelha, com muita facilidade. O pau-brasil era uma maneira deles obterem isso. Então, pode-se dizer que a maioria das guerras que aconteceram nesse período, e as perseguições, foram para poder obter essa madeira.
que até então era muito preciosa. Depois de explorarem bastante essa madeira, sobrou muito pouco para a gente conseguir replantar hoje, nos dias de hoje, e a gente poder mostrar para as pessoas como que era essa madeira tão procurada pelos portugueses e pelos europeus naquele tempo, né? Mas a gente ainda tem algumas mudas que ficam aqui no Horto e outras ali na ponte do Itajuru. Quem quiser conhecer é até uma boa, né? Porque faz parte da nossa história. Bom, voltando e recapitulando, Cabo Frio em 1615 é fundado como cidade e até mesmo como um verdadeiro núcleo de povoamento daqui desses entornos do Rio de Janeiro. Quando ele é fundado como uma cidade, precisava-se então de alguém que governasse Cabo Frio, e estava se trabalhando com a ideia de Capitães-Mor. O Estevão Gomes, que havia participado desse massacre aos Tamoios, ele acaba se tornando o nosso capitão-mor aqui. Ele até então, ele era um vendedor de escravos, que atuou muito ali na região de São Pedro da Aldeia, né? Que naquele período acabou sendo também uma aldeia feita pelos índios Tamoios posteriormente. Porque com o massacre dos Tamoios, os portugueses trouxeram seus aliados, que eram os índios Tamoios, né? Bom, assim que cria-se Cabo Frio, né, com Estevão Gomes como o seu capitão-mor, mais as pessoas que trabalhavam em sua fazenda para fazer ali o nosso núcleo de povoamento, então ele se instaura ali no nosso bairro, que é a Passagem. Ali seria aonde era realmente Cabo Frio. Se vocês observarem, até as casas que são daquele período, elas possuem um formato irregular em suas telhas, né? Porque eles tinham aquela coisa de fazer as telhas nas coxas das escravas. Então essa expressão de quando um trabalho é mal feito, porque ele foi feito nas coxas, isso remete àquela situação das pessoas que moldavam as telhas nas coxas das escravas e davam aquele formato irregular que vocês vão estar vendo em muitas casas coloniais da Passagem, né? E é até legal como curiosidade, né? Bom, são obviamente construções que são feitas em pedra e cal, né? Eles utilizavam pedras que eles sobrepunham umas às outras, utilizavam óleo de baleia para poder fazer um tipo de argamassa que fixasse essas pedras uma na outra, e pintavam com cal, para dar um entorno estético, por assim dizer. E isso foram várias construções. O Forte São Mateus ele é feito nesse período de 1616, seguindo o mesmo processo. Eles desmontam o Forte de São Inácio, trazem o que tem no Forte de São Inácio e remontam o Forte São Mateus, como uma verdadeira estrutura de proteção da cidade, daquela orla marítima. Porém, nenhum daqueles canhões eles foram usados em qualquer batalha. Eles eram utilizados apenas para poder se comunicar com outras bases que ficavam em torno da costa. Ao todo, nossa costa nesse período tinha cerca de 88 estações de vigilância. Então, quando um canhão atirava, são canhões de alma lisa, portanto não alcançavam uma distância muito grande, ele provocava um barulho que era ouvido por uma outra estação. E essa estação atirava, outra ouvia, e assim eles conseguiam reunir o maior número de tropas possíveis para poder observar quem estava chegando naquela costa, naquele determinado ponto. Era assim que eles se comunicavam. Falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta, sua meta. Era a seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera. Olho pro infinito e você de óculos escuros. Eu digo te amo, você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era a seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera.
vontade, você deixa a porta se fechar. Quero saber a verdade, você se preocupa em não se machucar. Corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro, você se satisfaz com metade. Sempre é meta de uma seta, um alvo, mas o alvo na seta não te espera. Então me diz qual é a graça, já saber o fim da estrada, quando se parte rumo ao nada. Eu grito por liberdade, você deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade, você se preocupa em não se machucar. Corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro, você se satisfaz com metade. Sempre a meta de uma seta, num alvo, mas o alvo na seta não te espera. Então me diz qual é a graça, já saber o fim da estrada, quando se parte rumo ao nada. Sempre a meta de uma seta, um alvo, mas o alvo na seta não te espera. Então me diz qual é a graça, já saber o fim da estrada, quando se parte rumo ao